Então podem deitar de costas. Ah, se deitar no chão, Ok, voltou. Podem deitar, isso de costas. E criando essa conexão interna aí. A internet hoje está meio abalada, mas você vai criando aí a sua conexão interna, que não depende de aparelho nenhum. É você dentro de si mesmo. Nós que estamos falando aqui na abertura sobre a genealogia das coisas vivas, genealogia das coisas vivas. E o contato que a gente pode ter com essas linhas históricas, ou não me faltam as palavras, essas linhas vitais que transcorrem todo o tempo, que se trançam e criam essa sua presença aí, e que você, assim, tem mais nem menos, deita e repousa todo esse histórico que te habita. Você deita no chão, todo esse histórico, e sente isso aí que você está sentindo. Você pode estar sentindo a sua pele em alguns lugares. Mas já pensou o que acontece se você de repente sentir a sua pele inteira? Talvez você possa sentir em algum momento durante a prática de hoje o coração, a pulsação cardíaca. Talvez às vezes dá para sentir no peito, às vezes dá para sentir no pescoço, ou às vezes na mão. Às vezes é comum a gente não sentir, o mais comum, né? A pulsação cardíaca em lugar nenhum. Mas às vezes você sente. E já pensou se você sentisse a pulsação de todos os caminhos que o sangue percorre dentro de você? Não é só no coração. Não dá para sentir isso. Mas se você pudesse, ele vai lá, arteríolas finíssimas para além da invisibilidade, de tão finas, que percorrem você, todo o organismo por completo, desde de tudo. Já pensou se você sentisse toda a pulsação do sangue em todos os percursos que ele faz dentro do teu organismo? Assim como você está sentindo o seu peso como um todo de você inteira? Então vai chegando nessa possibilidade de
um descanso interno, que é um descanso da sua atitude, né? Do fazer, 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 fazer. Essa atitude aí você pode deitar aí agora e descansar totalmente dela. Toda essa atividade que extrapola a nossa possibilidade de apreensão, que são todos os percursos do sangue vitalmente banhando você, toda a sua pele, toda a troca com a respiração e atmosfera e tudo, uma ação colossal de vida que se faz dentro de você, no seu organismo, isso não cansa nada. É um colosso que, ao contrário disso ser algo que cansa, isso é algo que vitaliza. O que cansa é a atitude do fazer, 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 fazer. Preocupação, que todos nós estamos envolvidos, né? Mergulhados. Isso cansa. Mas esse colosso vital de atividade da vida, isso não cansa para nada. Isso aí tem uma vitalidade, vixe, do tamanho do planeta. Então, olha que legal, você descansar o seu fazer e se soltar dentro deste outro fazer que é infinitamente amplo e que constitui a tua presença corporal agora. Que bom não é descansar nesse tamanho de potência. E dobra os joelhos, apoia os dois pés no chão. E aproxima os dois joelhos do peito. Se precisar segurar com as mãos, segura. Se for confortável deixar eles ali parados, às vezes é sem segurar, pode deixar. Mas se para eles ficarem ali confortavelmente você precisar segurar com a mão, segura com a mão. Isso. E aí, se você der uma afastadinha das coxas do peito, não a da coxa uma com a outra, as duas em relação da barriga, isso. Você afasta, voltando lá, e aí volta e aproxima. Isso. Faz isso e vai diminuindo o tamanho desse movimento, até você reconhecer onde é o ponto mais neutro. Vai variar para cada pessoa. E aí você aproxima mais da barriga, a coxa da barriga, e percebe que a lombar se aproxima do chão, né? E aí você vai afastando um pouquinho as duas coxas da barriga, e aí chega uma hora que a lombar vai ficando meio que neutra, e se você continua a afastar, a lombar começa a arquear. Você percebe quando a lombar começa a levantar do chão? Não é porque você quer, é o peso da perna que faz isso. Então você fica oscilando as duas pernas, aproximando as duas do peito e afastando as duas do peito. Primeiro você começa fazendo o maiorzinho, mas o grande lance não é pensar na perna, é você sentir o efeito que causa na lombar. A lombar vai se aproximar do chão quando os joelhos estão indo na direção do peito. E a lombar vai começar a se levantar e se afastar do chão quanto mais você afastar as coxas da barriga. Então você vai fazendo o movimento dos joelhos, né, das duas pernas juntas, afastando e aproximando, e vai reconhecendo o movimento da lombar. Isso. E pode parar um pouquinho, apoia os dois pés no chão, faz uma pausa. Isso. E aí observa assim, com os dois pés apoiados no chão, os joelhos dobrados, a lombar fica em qual daquela posição? Ela fica no meio do caminho, ou ela fica mais arqueada,
ou mais aproximada do chão? Isso, vai descansando, solta. É, depois de cada movimento que você fizer, provavelmente o descanso vai ser mais espalhável. Observa por onde o descanso está espalhando dentro de você. E aí volta, aproxima as coxas de novo da barriga e faz o mesmo movimento de afastar e de aproximar, suave. Vai calibrando, né? Você pode fazer maior, depois você vai fazendo menor, e você vai vendo se você encontra um ponto neutro, que é onde você vai só uma pequena oscilação de coxas na direção da barriga e afastando da barriga, uma pequena oscilação, você percebe a lombar se mover. Ora a lombar se afasta do chão, ora ela se aproxima, e você consegue perceber que é em função das suas pernas. Você não precisa fazer nada com isso. E observa, se a lombar está mexendo em função da perna, é possível que algo esteja acontecendo no seu peito também. Tem alguma coisa acontecendo no peito? E você pode parar antes de cansar, porque isso pode cansar a perna, pode cansar tudo, né? Vai suave, abaixa as pernas, apoia os pés no chão e se for, você pode fazer uma pausinha assim e se para você já for tranquilo, já pode esticar as pernas até. Às vezes é bom parar um pouquinho antes de esticar, mas se já der para esticar, você já estica e faz uma pausa. E observa por onde o descanso se espalha por você, como uma qualidade nutritiva que de modo muito ativo vai se espalhando por você assim que abre, que encontra possibilidades de descanso, vai penetrando nos tecidos da face. Não é você que faz. Essa qualidade ela vai permeando todos os líquidos, por toda a atividade vital. Ela permeia, é isso que faz toda a sua pele se reconstituir todos os dias. Camadas finíssimas de tecido vivo vai substituindo a pele na mais delicada porção da pálpebra, dos lábios. E cada vez que você faz uma pausa agora, essa ação nutritiva de descanso vai encontrando espaço nas vísceras, nas articulações. A pulsação começa a ter outra possibilidade de fluxo por você. Quanto mais essa atitude de fazer, vai dando espaço para essa atitude de nutrir. Você sabia que o seu corpo nutre ele próprio de vida? Energias vitais de todo tipo? Sem isso, a gente não viveria. E a gente não sabe nada do que ele está fazendo, mas ele é que faz a vida mesma ser, nutrindo-se de vida. E você vai cada vez abrindo espaço na sua atitude interna para o corpo fazer isso nele próprio. E dobra os dois joelhos, apoia os dois pés no chão e cruza as duas mãos atrás da cabeça. Isso, cotovelos apontando para o teto.
É isso. Joelhos e cotovelos apontando para o teto. Isso. E aí, abre só o cotovelo direito para a direita, indo na direção do chão e volta. Vai e volta algumas vezes. E sente o que ocorre no peito, o que ocorre na axila, nas costas, em você inteira. Fazer esse movimento do com o cotovelo direito mexe o quê? Na sua vida orgânica. E aí, comecem a rolar a cabeça junto para a direita. O cotovelo abre e a cabeça rola. Aí o cotovelo volta e a cabeça volta para o centro. E aí percebe que é a cabeça rolando. Ai, ai, ai. Isso. Voltou aqui, acho. Isso. E aí, para um pouquinho, abaixa os braços, fica com as pernas ainda dobradas, só abaixa os braços. Isso, nesses pequenos silêncios que podem ocorrer, você continua sentindo, né? Explorando. E volta com as mãos atrás da cabeça, e agora faz cotovelo esquerdo. Os dois começam apontando para o teto e você inclina o cotovelo esquerdo para o chão e volta. E aí deixa, faz algumas vezes só o cotovelo e sente o peito. O que que Né, o peito estica um pouco quando o braço vai para o lado, ou às vezes ele estica bastante. Às vezes você sente na axila, às vezes você sente até no rosto, no, no pescoço. E sente especialmente o peito, o que acontece. Quando abre e quando fecha o cotovelo. E aí começa a rolar a cabeça junto. O cotovelo abre e a cabeça rola para a esquerda. Sente esse rolar da cabeça, move a garganta, né? Ele move o pescoço e certamente move o peito. Agora, é perceptível alguma coisa no peito? E vai uma vez para a direita, uma vez para a esquerda. Cotovelo, abre, a cabeça rola junto para um lado. Depois o cotovelo abre, a cabeça. Isso. E observa, olha. Suas mãos sentem a parte de trás da cabeça. E tudo isso que a cabeça está sentindo ao rolar, né? Está mexendo a sua cervical. Está mexendo lá dentro do peito em alguma coisa. E talvez lá fora do peito, quero dizer, na superfície, talvez às vezes dá para sentir até no tecido da roupa, da blusa, da camisa, do cobertor. Isso, ótimo. E devagarzinho para, abaixa os braços, abaixa as pernas e sente por onde essa atividade nutritiva vai se espalhar, como que você pode sentir como uma qualidade de descanso. Você sente que o descanso se espalha por onde em você? Pode dobrar os joelhos mais uma vez. E agora colocar as duas mãos atrás da cabeça. Então, os joelhos estão apontando para o teto e os cotovelos também.
Isso. E aproxima agora as duas coxas da barriga. Dá para fazer isso? Se ficar difícil para ficar as duas, faz só uma, vai. Volta, abaixa os dois pés, toca os dois pés no chão e levanta só o joelho direito, para a coxa direita ficar perto da barriga. Isso. E agora, abre o cotovelo direito e rola a cabeça e também abre a perna direita, que está no alto. Faz ela. Isso, vai e volta. A perna não precisa ir na direção do chão totalmente. Ela vai um pouco. Vai até onde você quiser e volta. Então, isso. Aí você sente a virilha direita abrir, porque a coxa direita está indo para a direita, junto com o cotovelo e junto com a cabeça. Isso. E volta. E aí? Se o peito já abria com o cotovelo e a cabeça, agora o que a perna abrindo na mesma para o mesmo lado, né? O que que isso causa na barriga, na virilha, na lombar? Se para um pouquinho, abaixa, faz uma pausa. Lembra de fazer a pausa antes de eu dizer, assim que você quiser, você pausa. Isso. E na pausa você sente o descanso se espalhando e permeando todos os espaços que você nem sabe que tem, mas que de alguma maneira você sente essa qualidade de descanso nutritivo, muito mais do que ancestral, muito mais do que ancestral. Sabe o que é saber bater o coração e espalhar seletivamente pelo corpo todo? E mais uma vez, dobra os joelhos, coloca as mãos atrás da cabeça. É, se para você é muito exigente ficar com a perna levantada, aí você faz com o pé apoiado no chão mesmo. Mas se para você é fácil levantar a coxa, aí você levanta, traz a coxa perto da barriga, cotovelos atrás da cabeça, né? Os cotovelos estão, as mãos atrás da cabeça, cotovelo apontado para o teto. Isso. E aí você abre o cotovelo esquerdo agora para o lateral, esquerda, e rola a cabeça para a esquerda e inclina a perna esquerda para a esquerda. Isso. E o cotovelo direito e o joelho direito ficam apontados para o teto. Então você abre toda a lateral esquerda, todo o seu hemisfério esquerdo, isso, e a cabeça vai rola junto. O cotovelo, você não abaixa isso, isso. Na- o seu lado direito, o pé direito está no chão. Deixa o pé direito no chão. Isso, o pé direito fica no chão. Quem levanta é o pé esquerdo. Isso. E aí você leva a coxa esquerda junto com o cotovelo esquerdo para o lado esquerdo. Isso, e volta. Agora, se cansar ficar com a perna esquerda assim no ar, deixa o pé esquerdo no chão também. Você simplesmente inclina o joelho para a esquerda. Isso. Você só inclina e volta. Isso, ok. Ótimo. Faz, e antes de. Você vai sentindo, né? Tudo que abre para o lado. E antes de cansar, para, solta tudo. É bom quando dá uma cansadinha, porque aí você sente a pausa e sente como que o descanso espalha. Deixa o descanso espalhar.
Novamente dobra os joelhos, apoia os dois pés no chão, mãos atrás da cabeça. Abre o cotovelo direito e rola a cabeça para a direita. Daí volta. Aí abre o cotovelo esquerdo, rola a cabeça para a esquerda e volta. Vai alternando um lado e o outro lado. E sente como o peito participa agora. Tem uma diferença no jeito que abre a axila, o peitoral. Isso. E aí, começa a inclinar os dois joelhos, deixa os pés apoiados no chão. Inclina os dois joelhos para o lado que o cotovelo inclina. Percebe como é? Isso. Inclina os dois, não só um, inclina os dois. Isso. É. E agora observa o que que vai ser mais fácil. Inclina os joelhos agora do lado contrário. Quando você abre o cotovelo esquerdo, inclina os joelhos para a direita. Isso é mais fácil? E sente o que acontece no peito. Isso. Então você está abrindo um cotovelo e os joelhos estão inclinando para o outro lado. E o que acontece com o cotovelo que está ficando na direção do teto? Ele mexe, ele aproxima da orelha, ele quer ir junto com os joelhos ou ele quer ir junto para onde o outro cotovelo está indo? Sente. O que que o cotovelo que está ficando parado sente vontade de fazer? Se antes de cansar, para um pouquinho, abaixa, solta tudo. Deixe-se permear por mais uma camada de nutrição de descanso. E mais uma vez, volta para a mesma configuração, joelhos dobrados, mãos atrás da cabeça. A mesma coisa, abre o cotovelo e rola a cabeça, e aí deixa os joelhos inclinarem para o lado oposto. Isso, vai e volta. E à medida que se acostuma, o outro cotovelo está vertical, né? Você abre o cotovelo esquerdo, o direito fica vertical. Isso. E aí, ótimo. Enquanto você vai acostumando com isso, observe o que acontece com aquele joelho da vertical, que está na vertical, né? Vê se você faz, se dá para fazer alguma coisa que esse cotovelo, o que está na vertical, ele vai apontar para o lado do quadril que está levantando, tipo para o bolso, isso, para diagonal, né? Você aponta com esse cotovelo da vertical para o quadril que está levantando, para o lado do quadril que está levantando. Isso. Dá para apontar? Mesmo que for só um pouquinho. Pode roubar, você pode soltar um pouquinho os dedos lá atrás, faz o que você quiser. Isso. E na medida que você aproxima o cotovelo, aproxima assim a ponta, faz algum gesto, alguma menção do cotovelo que está vertical, apontar para o quadril que está levantando, nessa hora você faz um som, tipo, "ó". Solta o ar fazendo um som. Ó. Ó. E você pode fazer o som que você quiser, não precisa ser esse.
Agora, um é o co- tem um lado os joelhos, quando os joelhos inclinam para a direita, o cotovelo esquerdo está indo para o chão. Então vai lá, abre, começa abrindo. Ai, perfeito, faz uma pausa, para um pouquinho, solta tudo no chão. Oh. Ah, isso. E assim, um descanso nutritivo se espalhando cada vez mais por você, como é que está a sua lombar? Ela está mais aproximada do chão? Ou ela nem é mais lombar, ela está junto com o peito, ou com o baixo ventre, ou ela pulsa, ou ela nem existe? Novamente dobra os dois joelhos e faz aquele primeiro movimento de aproximar as coxas da barriga. Se quiser, segura com as duas mãos. E faz aquele movimento inicial de afastar um pouquinho mais e aproximar um pouquinho mais as duas coxas da barriga e do peito. E só um pêndulo suave para você reconhecer a resposta na lombar agora. Talvez você pode fazer um movimento ainda mais sutil do que antes e ver como a lombar responde. Mas é claro, se você tiver vontade de fazer um movimento maior do que antes, porque isso é o que dá vontade, aí você faz o que dá vontade. Mas sente essa relação dos joelhos com o lombar. Isso. E aí, faz uma pausinha só para descansar a perna, apoia os dois pés no chão, fica com os joelhos dobrados, só dá algumas respirações assim. E coloca as mãos atrás da cabeça. E dá para ver se dá para manter as mãos assim e levantar uma, ou quem sabe até as duas coxas na direção do peito. Se as duas forem difíceis, vai uma. Isso. E as duas mãos atrás da cabeça. Isso. E agora abre um cotovelo por vez e rola a cabeça na direção do cotovelo e leva os joelhos na direção oposta. No ar, se os dois joelhos estiverem no ar, você deixa os dois no ar. Se só um estiver no ar, você vai com um que está no ar e o outro que está apoiado, apoiado. E aí, de vez em quando, você inverte as pernas. Isso. Então, as pernas vão no sentido contrário. Isso. Aê. E dá para você deixar as pernas no ar se for confortável. E se não for confortável, isso. É isso aí. E pode parar, solta tudo agora. Blum. Você percebe mais vitalidade em você agora? Relaxamento é um sinal de vitalidade. Sentir descanso espalhado, assim, aí, ó, tem gente falando sim. E olha, então, que legal essa vitalidade de descanso, ativa, descansada, vital. Ah.
e fica curtindo essa expressão da sua genealogia vital toda, muito mais que ancestral, nessa nutrição que você percebe. E daqui a pouco a gente volta e conversa.